Profecia sobre a reconstrução da Velha Jerusalém. Jerusalém no século XIX. Em 1517, Jerusalém e região caiu sob domínio turco-otomano, que permaneceu no controle até 1917. Com a ocupação de Jerusalém por Maomé Ali do Egito em 1831, missões e consulados estrangeiros começaram a se estabelecer na cidade. Em 1836, Ibrahim Pachá permitiu aos judeus reconstruírem as 4 grandes sinagogas, entre eles a Urva. O controle turco foi reestabelecido em 1840. Nas décadas de 1840 e 1850, os poderes internacionais iniciaram um cabo de guerra na Palestina, uma vez que tentaram ampliar sua proteção ao longo do país para as minorias religiosas. Uma luta realizada principalmente através de representantes consulares em Jerusalém. Nessa época, Karl Marx escreveu sobre a situação dos judeus em Jerusalém, num artigo publicado no New York Daily Tribune em 15 de abril de 1854. Nesse artigo, Marx descreve as complexas condições políticas e sociais em Jerusalém dominada pelo Império Otomano. De acordo com Marx, no censo do Império Otomano à época, a minoria muçulmana era formada por turcos e mouros, além de árabes. A população de Jerusalém era de aproximadamente 15.500 pessoas, das quais 4.000 eram muçulmanas e 8.000 judias. Sobre as condições de vida dos judeus em Jerusalém, ele declara: "Nada se compara à miséria e ao sofrimento dos judeus em Jerusalém, onde habitam o bairro mais sujo da cidade, o chamado Hareth el-Yahud, o quarteirão da imundície entre o Monte Sião e o Monte Moriá, onde estão situadas as suas sinagogas. Eles são objetos constantes da opressão e intolerância dos muçulmanos, insultados pelos gregos, perseguidos pelos latinos e vivendo apenas das escassas esmolas enviadas por seus irmãos europeus." Os judeus começaram a organizar-se enquanto comunidade e a atuar na defesa da criação de seu Estado na Palestina. Milhares de judeus começaram a mudar-se para a Palestina e a estabelecer-se em cidades da região. Com isso, a população judia em Jerusalém saltou de 6.000 pessoas em 1850 para mais de 34.000 em 1922. Na década de 1860, novos bairros começaram a surgir fora dos muros da Cidade Velha para aliviar a intensa superlotação e o pobre saneamento na cidade intramuros. Declarações de Ellen White sobre Jerusalém. Foram-me indicados então alguns que estão em grande erro de crer que é seu dever ir à antiga Jerusalém, entendendo que tem uma obra a fazer ali antes que o Senhor venha. Tal opinião é de molde a afastar a mente e o interesse da presente obra do Senhor, sob a mensagem do terceiro anjo, pois os que pensam que devem, não obstante ir à velha Jerusalém, terão sua mente firmada ali, e os seus recursos serão tirados da causa da verdade presente, para permitir a eles e outros estar ali. Vi que tal missão não realizaria nenhum bem real, que levaria um bom espaço de tempo para levar alguns judeus a se tornarem crentes mesmo na primeira vinda de Cristo, quanto mais no seu segundo advento. Vi que Satanás havia enganado sobremodo alguns neste ponto, e que as almas a todo o redor deles, neste país, poderiam ser ajudadas por eles e levadas a guardar os mandamentos de Deus, mas foram deixando-as perecer. Vi também que a velha Jerusalém jamais seria reconstruída, e que Satanás estava fazendo o máximo para levar a mente dos filhos do Senhor para essas coisas agora, no tempo do ajuntamento, impedindo-os de dedicar todo o seu interesse à presente obra do Senhor, levando-os assim a negligenciarem a necessária preparação para o dia do Senhor. Ellen White enfatizou que as profecias do Antigo Testamento a respeito do estabelecimento de um reino judaico na Palestina eram condicionais à obediência e perdidas pela desobediência. Profecias não cumpridas seriam cumpridas para o verdadeiro Israel, conforme desdobrado no texto do Novo Testamento. Assim, o movimento popular das décadas de 1840 e 1850, para promover um Estado sionista na Palestina, não foi um cumprimento da profecia bíblica,
e nem um propósito no qual os adventistas deveriam se envolver. No entanto, apesar de não ser favorável a este movimento, ela nunca disse que a nação de Israel nunca mais voltaria a existir. Seus avisos e instruções foram dados para desviar o interesse na Palestina e focar na obra que Deus havia aberto diante deles. Em uma visão em setembro de 1850, ela viu que era um grande erro acreditar que é seu dever ir para a velha Jerusalém e pensar que eles têm um trabalho a fazer lá antes que o Senhor venha, pois aqueles que pensam que ainda devem ir para Jerusalém terão suas mentes lá, e seus meios serão retidos da causa da verdade presente para levar a si mesmos e a outros para lá. Menos de um ano depois, em agosto de 1851, ela escreveu com maior ênfase que a velha Jerusalém nunca seria construída e que Satanás estava fazendo o máximo para levar as mentes dos filhos do Senhor a essas coisas agora, no tempo de reunião, para impedi-los de lançar todo o seu interesse na obra atual do Senhor e para fazê-los negligenciar a preparação necessária para o dia do Senhor. É importante salientar que ela está falando da velha Jerusalém e não da nação de Israel. Conclusão. Como podemos ver, a cidade de Jerusalém na época de Ellen White já existia, inclusive os seus muros. O que não existia era a nação de Israel, e nem o templo. Este sabemos que até hoje não existe. O templo sobre o qual Jesus profetizou que dele não ficaria pedra sobre pedra. Na declaração de primeiros escritos, Ellen White não se refere a Israel como nação, e sim ao cumprimento profético da restauração da velha Jerusalém como centro de adoração. A construção do terceiro templo também é conhecido como o Templo da Tribulação ou Templo do Anticristo, pois, segundo a crença, haverá um templo com altar e adoração construído pelos judeus. Esse templo seria profanado pelo Anticristo. Segundo eles, o domínio do Anticristo não duraria para sempre. Ele seria interrompido pelo advento do Messias, o qual o destruiria e finalmente estabeleceria o seu reino em Jerusalém sobre toda a terra. Esta reconstrução tão esperada pelos judeus e por muitos protestantes é algo que não aconteceu até o dia de hoje, e pelas profecias de Ellen White, sabemos que nunca acontecerá. Existem milhões de palestinos e uma mesquita no centro da cidade impedindo tudo. Não há como convencer ou expulsar milhões de palestinos de seus lares sem um genocídio.